Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um Costureiras 5K. Costureiras a faturarem 5.000 ou mais por mês, dominando a modelagem de roupas femininas. Meu nome é Thalita e eu sou especialista em corte, costura e modelagem de roupas femininas. E o tema de hoje é como tirar medidas e ganhar dinheiro com moldes sob medida. Isso mesmo, tá? Se você se interessa por esse assunto, continue comigo aqui que hoje eu vou te ensinar a tirar medidas. Eu sei que talvez isso pareça simples para você, mas eu tenho me deparado com muitas costureiras que, de repente, me vêm ensinando a tirar medidas e falam assim, nossa, eu não sabia que era assim, ou falam, eu não sabia que precisava disso tudo. Pois é assim, do jeito que eu vou te mostrar, e precisa de você observar alguns detalhes, viu? Tirar medidas nada mais é do que você medir as circunferências e o comprimento do corpo da pessoa pela qual você vai fazer a roupa para ela. E muitas pessoas acham que apenas é necessário as medidas básicas de busto, cintura e quadril, que apenas com essas 3 medidas é possível fazer uma peça com bom caimento. É possível fazer, sim, uma peça de roupa, mas não é garantido que ela vai ter um bom caimento, que ela vai encaixar, assim, perfeitamente no corpo da cliente. A medida é a base da construção aí da modelagem. Então, para que você faça uma modelagem que caia bem, que vista bem, né, que uma peça fica encaixada perfeitamente no corpo da sua cliente, é preciso esse primeiro passo aí, é preciso que as medidas estejam bem tiradas. Disso depende a vestibilidade aí da peça, que às vezes pode ficar apertando, às vezes pode ficar curta, às vezes pode ficar comprida demais, enfim. Quando você tira bem as medidas e tira tudo certinho, uma das grandes vantagens é que você vai ter menos ajuste naquela peça, ou talvez até nenhum. Você vai ter a certeza ali de que aquela peça vai ficar bem no corpo da sua cliente. Imagina assim se ela mora em outra cidade. Isso acontece muito. Às vezes mora em outra cidade e aí você tem a oportunidade de encontrar com ela apenas uma vez para poder tirar as medidas daquela cliente. E aí, se as medidas não estiverem bem tiradas? Talvez, ao final, da roupa toda pronta, ela não vai servir. Então, tem alguns detalhes que você precisa observar para que essas medidas estejam, assim, de acordo com o corpo da cliente, a qual você vai fazer aquela peça, né, aquele vestido, aquela calça, aquela blusa, enfim, qualquer peça de roupa que você for fazer, é necessário que você saiba tirar as medidas, tá? Isso eu vou te ensinar hoje. Seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui agora, tá? E olha só, a principal ferramenta que você precisa para fazer isso é nada mais, nada menos do que isso aqui que eu vou te mostrar agora. Olha só, a fita métrica. Isso mesmo. A fita métrica é um instrumento, assim, essencial para você, costureira, utilizar aí no seu trabalho. É impossível você fazer peças que caiam bem, que vistam bem aí na sua cliente, sem esse instrumento aqui, gente, que é a fita métrica, esse instrumento de medir. É bem barato, você encontra aí em qualquer loja de armarinho, e eu digo para você, não tem apenas uma, tenha várias aí, que a gente costuma, né, sumir, ela é frágil, costuma estragar com facilidade, não é cara, então é importante você ter. Eu costumo até andar com uma dentro da bolsa. É verdade, tem aquela pessoa que às vezes você está conversando, você está ali na roda de amigos, e aí de repente ela fala, nossa, estou precisando de uma roupa, aí você não perde a cliente, e aí você fala, vamos tirar a medida aqui agora, e aí você já sai dali, daquele encontro que às vezes foi um encontro assim despretensioso, né? Não era nada assim a trabalho, mas de repente surgiu o assunto. É o que eu sempre costumo dizer para vocês aí, costureira, falem daquilo que vocês fazem, façam vocês a propaganda aí do trabalho de vocês, principalmente nos ambientes aí informais, nas rodas de amigos, de familiares, onde você encontra, porque sempre nesses grupos tem uma oportunidade de você vender as suas peças, de você
atrair mais clientes e, com isso, é lógico, aumentar o seu faturamento. Então, eu digo, eu costumo andar com a fita métrica dentro da bolsa mesmo, porque se surge uma oportunidade ali de ter mais trabalho, de abrir o leque de clientes, é lógico que a gente não deve desperdiçar, né? Então, olha só, a fita métrica, ela é dividida em centímetros, tá? Se você não sabe disso, a fita métrica, ela tem 150 centímetros, o que equivale a 1,5 metro. Então, se você for medir uma circunferência aí de abdômen, por exemplo, que seja maior do que isso, é preciso de mais de uma fita métrica, ou é preciso marcar e depois dar continuidade. Mas, normalmente, 150 centímetros é um tamanho bom. Então, quase todas as medidas se encaixam aqui na fita métrica, tá? E olha só, quando eu digo que ela é dividida em centímetros, é porque cada repartição dessa aqui, eu vou mostrar aqui mais próximo aqui na tela, não sei, eu acho que pelo Zoom não dá para você ver muito aqui, deixa eu ver. Ela é dividida, né, nessas repartições aqui, e cada repartição dessa aqui equivale a 1 centímetro. E cada centímetro tem também uns tracinhos bem pequenininhos aqui, se você pode observar na fita métrica que você tiver aí, cada centímetro é dividido em milímetros, tá? Que são a unidade de medida menor do que 1 centímetro. São esses tracinhos bem pequenininhos aí, são os milímetros que também são importantes aí na hora que você tem que tirar as medidas e elas precisam estar exatas, tá? E olha só, gente, as pessoas erram muito, justamente nessa hora, na hora de utilizar a fita métrica. Por quê? O centímetro termina quando começa o outro centímetro. Então, quando você encontra a fita aí, você fez a medida da circunferência aí, vamos supor, do punho, né? Do punho aí da cliente. E aí, no encontro, o centímetro encontrou com o outro tracinho, então aquele centímetro ali finalizou naquele tracinho. E muitas vezes as pessoas transpassam a fita sobre a outra e aí com isso acaba perdendo 1 centímetro ou mais. Então sempre coloque o encontro ali e é naquele encontro da pontinha da fita onde ela parou é que você vai marcar o tamanho da medida. Deu para entender? Gente, qualquer dúvida, coloca aí abaixo nos comentários que eu posso voltar nessa explicação aí, porque isso é muito importante que você entenda para que não aconteça nenhuma surpresa. Às vezes, você faz a roupa linda, sua costura é perfeita, os acabamentos, assim, divinos, mas quando a pessoa veste, a roupa não serve, ela não fica bem, ou fica larga demais, ou fica apertada, o que é pior, né, que quando tá larga, a gente pode ajustar. Agora, quando ela tá apertada, como é que faz? Tem que colocar emendas e às vezes não fica legal aquela emenda. Às vezes não, na maioria das vezes, e com isso, a roupa perde o valor. Você, como profissional, perde o seu valor também profissional e surge aquela célebre frase, né? Ah, costura não dá dinheiro. Mas, às vezes, por que não dá dinheiro? Porque, muitas vezes, nós, costureiras, não buscamos aperfeiçoar o nosso trabalho. E aí, quando você observa esses detalhes, quando a cliente experimenta a roupa e ela cai como uma luva e fica exatamente do jeito que ela sonhou, ela com certeza te paga o valor cobrado por isso. E é por isso que é importante você prestar atenção nesses mínimos detalhes, tá? Porque uma das formas que as costureiras utilizam aí para tirar as medidas, para pular essa etapa aí de tirar a medida nas clientes, é justamente pedir à cliente uma roupa do tamanho dela. É isso mesmo. Vocês acham que isso não é comum? É muito comum vocês falarem para as clientes, traz um vestido que seja do seu tamanho, para que eu use como medida, traz aquela calça que você usa para que sirva de medida, ou a blusa, enfim. E aí, por essa peça, você tira as medidas da cliente. E isso dá errado muitas vezes, por quê?
Às vezes, aquela peça que a cliente tem, que ela gosta, que é de um tamanho legal, que fica bem no corpo dela, é de um tecido diferente do tecido que você vai utilizar para poder fazer uma outra peça para ela. E aí, quando você tira as medidas na peça primeira que a cliente trouxe e transpõe essas medidas para a peça que você vai fazer para a cliente ainda, não dá certo, porque é um modelo diferente, é feito em um tecido diferente, e fora que você pedindo uma roupa para a cliente, isso talvez é um transtorno para ela, e isso reduz o seu valor profissional. E com isso você não consegue aí alcançar um patamar aí de uma costureira de referência, tá? Então é importante você saber tirar suas medidas, fazer a sua modelagem, tá? E entregar um produto satisfatório aí para sua cliente, para que você alcance um bom faturamento aí no final do mês, tá bom? E olha só, eu vou começar então com você aqui, com esse manequim que tá aqui atrás, tá? Olha só, você que está aqui no YouTube, eu até coloquei, fixei aí nos comentários, você que está aqui no Instagram, desculpa, vocês que estão chegando aí no Instagram, gente, aqui no YouTube, vocês conseguem assistir melhor essa live, viu? É só vir aqui para o YouTube, Thalita Costura, que vocês, lá nos stories também eu deixei o link para vocês participarem aqui comigo, tá bom? Tem muita gente aqui, Neide, Maria. Ai, estou com as vistas um pouco ruins aqui. Mas veja bem, gente. Então, voltando aqui para o YouTube, eu quero começar tirando as medidas básicas aqui desse manequim, tá bom? Gente, vocês estão gostando da live? Deixa o like aí, ó. No Instagram, coloca coraçãozinho, tá? Isso ajuda muito a gente crescer, ajuda as plataformas entregarem o nosso conteúdo para outras pessoas, para que mais outras pessoas possam assistir também. Então, faça isso para você nos ajudar, tá? Se você está gostando, e para eu saber também. Às vezes eu estou falando muito rápido, né? Às vezes eu estou falando um pouco devagar. Então, é importante eu ouvir esse feedback de vocês. Comentem aí, vê se o som tá bom, se está dando para ouvir direitinho. Me falem se está dando para ver, se a imagem está boa, se está claro, tá? Isso é importante para mim. Gente, então vamos lá. Ó. As principais medidas, como eu falei no início aí com vocês, tá? É busto, cintura e quadril. E normalmente são essas medidas, por essas medidas que nós iniciamos, né? Então vamos lá, vou iniciar com elas aqui para você. Para você tirar a medida aqui do busto, você vai circundar aqui em volta da parte mais alta aí do busto da sua cliente, tá? Esse manequim tem o busto, né, bem em pé, bem durinho, mas às vezes a sua cliente, ela vai ter o busto mais embaixo. E você tem que tirar, se a parte mais alta do busto da sua cliente estiver mais abaixo do que esse aqui, abaixo do que o normal, não importa, você tem que tirar as medidas onde esse busto está localizado, tá? Mas tem uma coisa que você pode recomendar para a cliente, aqui o problema desse manequim é que ele escorrega bastante, e aqui eu quero mostrar para vocês, então eu circundei aqui, toda a volta aqui do busto, veja só, passei aqui por trás, nas costas, viu? E é isso aí, então o encontro dessa fita métrica, tá? Você tem que falar a medida do encontro, tá? De uma parte com a outra, ok? Tipo, ela encontrou aqui nos 87 centímetros, tá bom? Vou mostrar aqui no Instagram. Então, esse encontro que tem que sair, não pode transpassar a fita uma parte sobre a outra, que aí vai ficar errado as medidas, tá? E aí, gente, veja bem, uma dica que eu dou, cliente, primeira coisa, ela tem que estar com o corpo relaxado, tá? Ela não pode fazer assim, né? Endurecer o corpo. Vou endurecer, vou murchar a barriga para ficar bem na fita, bem nas medidas. Não pode, porque não é assim. Aí você vai deixar a sua cliente, observe se ela está fazendo isso, porque é mania de nós mulheres fazermos isso, né? Observe se ela está fazendo isso, porque senão as medidas vão sair fora do padrão e depois a roupa não vai servir. Outra coisa,
você vai passar a fita métrica aqui, ao redor do busto, como eu fiz aqui, aí ela vai levantar o braço. Esse movimento aqui de levantar o braço vai fazer com que essa parte aqui fique mais fina. E aí vai dar alteração nas medidas também. Então, você circunda, ela desce o braço normal, e assim tem que ser as medidas, com o corpo relaxado. Outra coisa também, gente, anotem essas dicas aí, tá? Eu tô falando para quem trabalha sob medida. Outra coisa, você deve também pedir para o cliente já ir vestida com o sutiã que ela tem o hábito de usar. Às vezes, ela usa o sutiã de bojo o tempo todo. E o sutiã com bojo, ele dá um volume maior no peito. Mas aí, se ela vai tirar as medidas com você sem o uso desse sutiã com bojo, aquela roupa também vai ficar apertada no busto. Porque o hábito dela é de usar sutiã com bojo. Aí, quando ela foi tirar a medida, ela foi sem o sutiã, que ela tem o hábito de usar, e isso fez com que reduzisse as medidas. Entendeu? É importante vocês prestarem atenção nesses detalhes, porque depois vai ter trabalho, é para você mesma ter que refazer aquela peça, ter muitos ajustes, e aí é perca de tempo. E tempo é dinheiro, e nós não queremos perder dinheiro, né? Nós queremos ganhar dinheiro. Então, ok? Entenderam aí a dica aqui da medida de busto? Então, nós vamos, então, para a medida de cintura, tá? Olha só, aqui na medida de cintura, a mesma coisa, gente. Não deixa cliente murchar a barriga, não, tá? Então, você vai circundar a fita métrica aqui, ao redor da cintura da cliente. Olha só, eu vou... aqui a Barbie, né? Essa minha cliente aqui se chama Barbie, tá? Gira aí, Barbie. Ó, girando a Barbie aqui. Então, aqui, toda a volta da cintura, tá? E aí, no encontro da fita, eu tenho aqui as medidas aqui de cintura, que nesse caso aqui, da minha Barbie, é 68. Tá bom? Outra coisa. Se ela coloca, né, uma calça jeans em cima da cintura, você vai tirar essas medidas em cima dessa calça jeans, a calça jeans ela tem volume, ela tem botão, ela tem os passadores ali, o cos dela é mais espesso, né, mais grosso, então isso vai fazer também com que essa cintura fique fora das medidas. Então é recomendável que você peça a cliente que venha com uma roupa mais confortável, mais leve e sem muitos volumes, tá bom? E aí, então, vamos para a medida de quadril, tá? A medida de quadril, você vai circular toda a fita métrica ao redor aí da parte mais saliente aí do bumbum, tá? E aqui eu já tenho no manequim já bem traçado aqui essa linha aqui de medida de quadril, tá bom? Essa linha de medida de quadril, você circula da mesma forma que eu fiz a fita métrica sobre essa medida. E tira as medidas mesmo, tá? 97. E outra coisa, gente, a fita métrica, ela não tem que ficar apertando e também ela não pode ficar folgada, tá? Ela tem que ficar ajustada ao corpo da cliente, nem apertada e nem folgada. Mas essa medida de quadril, tem uma outra dica que eu quero te dar e é importante você observar. As pessoas hoje têm mania de andar com o celular no bolso. É a maioria de nós, né? E aí, na hora que você tira essas medidas e o celular está no bolso, o que vai acontecer? A medida vai ficar também diferente da realidade, ela vai ficar maior. Então, observe esse detalhe, peça ao cliente para poder tirar esse celular e faça essa medida. Eu sei que isso parece ser bobo, mas isso acontece, tá? E eu tô falando com você porque já aconteceu comigo e eu não quero que isso aconteça com você, tá? E é por isso que é muito bom você já aprender com quem já está há muitos anos. Eu estou aqui nessa profissão há mais de 15 anos e é importante você... e eu já vivi muitas coisas assim, de tudo isso que eu estou te falando, é importante você observar esses detalhes. Você que está começando agora, ou você que já está há muito tempo, mas não sabia disso. Eu tenho alunas que estão há muito tempo na costura e não sabia tirar medidas. Eu tenho amigas aí, seguidoras no Instagram, no YouTube, que colocam aí nos comentários, eu não sei tirar medidas. E eu achava que isso não existia, gente. Até que comecei aqui com os meus conteúdos aqui na internet,
e vi, assim, uma quantidade enorme de costureiras aí que estão tentando ganhar a vida com costura, mas sem saber direito como é que se faz isso. E hoje eu estou aqui para te ensinar o primeiro passo, que é saber tirar as medidas, para que você alcance um faturamento digno, para que você ganhe dinheiro com a costura e para com esse negócio de falar que costura não dá dinheiro, comece se aperfeiçoando, tá? E uma delas é tirando as medidas. Então, gente, eu tirei as medidas aí de circunferência de busto, circunferência de cintura e circunferência de quadril. E agora você também tem uma outra medida de largura, que é a circunferência de coxa. E aqui, ó, para fazer a circunferência de coxa, nós vamos circular aqui na parte maior, mais larga, próximo da virilha aqui, tá? Próximo da virilha, a coxa, e encontrar essa medida, tá? Nesse caso aqui, 59. Essa medida é uma medida que vai ser necessária para calças ou shorts, tá bom? Para saia, vestidos, ela não é necessária. Então, nós chamamos essa medida de uma medida complementar. São medidas que nós utilizamos de acordo com o modelo da roupa a qual nós vamos fazer. Então, é importante, ao tirar essas medidas, que você também já tenha em mente, e a sua cliente, é lógico, o modelo de roupa que ela deseja fazer, tá? Deixa eu ver quem está chegando aqui. Oi, Socorro. Boa noite. Socorro está chegando aqui. Boa noite. Oi, Mimo da Helena. Oi, Helena. Que delícia. A Helena está aqui também. Muito boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindas, tá? Gente, agora, prestem atenção nessas medidas aqui, que eu vou falar com vocês, que são as medidas de altura, extremamente necessárias. Lembra do busto que eu falei? Que nem todo busto é em pezinho, é durinho, tá no lugarzinho igual esse. Às vezes vai ter busto que vai estar mais abaixo da linha da cava, como esse que aqui está. Então, você precisa, em se tratando de roupa sob medida, você precisa ter essa medida, tá? Que é a medida de altura de busto. E para medir a altura de busto, você posiciona o início da sua fita métrica aqui, próximo ao pescoço, desce com a fita métrica até a parte mais alta do busto, que é onde você tirou aí essa medida. Nesse caso aqui, é 26 centímetros, tá? A altura de busto. Essa medida é muito importante para você fazer moldes, como eu ensino lá no meu curso, né? Costureira 5K, nós estamos nesse projeto aí, para você fazer modelagens aí de peças que sejam mais ajustadas no busto, como um recorte princesa, um recorte de ombro, um bojo mais estruturado. Você vai precisar da medida de altura de busto, tá? Além da medida de circunferência aqui de busto, tá? Outra medida também é a altura de cintura, que você vai medir aqui do início aqui do pescoço, parte mais alta aqui do ombro, até a linha de cintura, ok? Outra medida de altura que você precisa é a medida de altura de quadril. Aí você vai medir a partir da linha da cintura até a medida onde você tirou aqui da largura do quadril. Nesse caso aqui, são 19 centímetros, tá? Essas são as medidas de altura. E a medida de comprimento também. Se você for fazer uma saia, por exemplo, você vai precisar da medida de comprimento de saia, que vai pegar da linha de cintura até o comprimento desejado. Se for uma calça, da mesma forma. Se for um vestido, eu aconselho você ter a medida de altura de cintura e depois comprimento de saia. E depois essa medida inteira. Eu sou exagerada nas medidas. Eu prefiro ter muitas medidas do que ter poucas. Porque não custa nada. Imagina só. A cliente ela já está ali para poder tirar as medidas. Não custa nada você ter todas as medidas dela. Quanto mais, melhor. Porque às vezes, hoje, ela vai te encomendar apenas uma blusa. Mas pode ser que no futuro ela te ligue, o mês que vem, Thalita, estou precisando de um vestido. E aí você já tem todas as medidas, então você já economiza tempo de ter que novamente tirar todas as medidas dela. É lógico que pode acontecer, mas eu engordei, eu emagreci. Mas isso só se for, né? Esse caso, né? Mas na maioria das vezes as medidas vão prevalecer aí
por meses com você, tá bom? Então, eu estava falando das medidas de altura, tá? Que é muito importante. E aí eu quero falar com você também de outra medida de largura, que é a medida de ombro, tá bom? A medida... Só um minutinho aqui. Só um minutinho. Olha só. Para tirar a medida de ombro, você vai medir aqui, do início do pescoço até o início aqui do braço, tá? No ossinho. Então, aqui, nesse caso, eu tenho 11 centímetros aqui, de medida de ombro, tá? Largura de costas. Como nós medimos aqui a medida de largura de costas? Eu vou tirar essa medida aqui, do início de um braço até o outro, bem aqui na altura. E aí eu encontro a medida de altura de costas. No caso aqui, 37 centímetros, tá? Quando eu falei da medida de comprimento, eu quero te dar outra dica também, que acontece muito, tá? A cliente, muitas vezes, quando você está tirando essa medida de comprimento, ela olha para baixo assim e fala, esse comprimento aqui ficou bom. Esse movimento que a cliente faz de olhar para baixo e fazer assim, já modifica as medidas, já atrapalha nas medidas reais. Então, peça à cliente que ela não olhe para baixo, tá? Que ela fique olhando para frente com o corpo ereto, né? E após tirar essa medida, ela pode se movimentar. Isso acontece muito e é importante que você tenha isso em mente. Outra coisa também, para a medida de comprimento, é perguntar se ela vai usar aquela peça com salto, que você tem aí no ateliê, isso ajuda muito, um salto, para que ela possa colocar esse salto e ficar mais ou menos aí na altura que ela deseja, mas sempre a medida de comprimento, coloque uns centímetros a mais, porque é fácil, quando ela for experimentar, você retirar o excesso que sobrar, do que ficar curto, pega frango, e aí você ter que emendar, e na maioria dos casos, uma peça que fica emendada na barra, ela não fica bonita, tá? Às vezes nem dá para você poder fazer isso. Então é uma medida que parece simples, ela é fácil de tirar, mas ela precisa ser observada, tá bom? Outra medida também é a medida de manga comprida. Gente, como a minha barba aqui não tem manga, quando você for tirar essa medida, peça ao cliente para que dobre o braço assim, tá? E aí você tira essa medida daqui, do início do braço, circundando aqui o cotovelo, indo até o pulso, tá? Por que isso? Porque a manga, se ela tá com o seu braço está assim, ela tá num comprimento, né, legal. Mas se ela tiver mais curta, quando você faz assim, ela sobe. Aí fica o que nós chamamos de pega-frango. Então, você já tira essas medidas com esse comprimento aqui, com a cliente fazendo esse movimento aqui, tá bom? E outra medida importante para a manga comprida é a medida de pulso, onde as pessoas confundem e acabam tirando essa medida aqui, ó, na circunferência do pulso. E, na verdade, se você tira essa medida, como que essa peça vai passar aqui? Sendo que aqui é tão fino e ela precisa passar aqui na sua mão. Então, a medida de pulso você encontra medindo a mão, tá? Essa parte aqui da sua mão. Você peça a cliente para poder colocar o dedo aqui, né, na palma da mão, o dedão, e tira a medida dessa circunferência aqui, para você encontrar a medida de pulso, para que essa blusa, essa peça de manga comprida que você for fazer, ela fique vestível. Porque se for essa medida aqui, do pulso, ela não vai passar aqui, tá? Então, a medida de pulso é essa medida aqui. E uma roupa sob medida, gente, ela tem o seu valor. Pensa, a roupa sob medida, ela é personalizada. Tudo que é personalizado custa mais caro. Ela é única. Você está fazendo algo que é único, que é para o seu cliente, que não vai ser replicado novamente. Você fez para a pessoa e algo único, personalizado, feito nas medidas da cliente, é mais caro. Tem mais valor.
Outro detalhe também, normalmente, o cliente sob medida, ele tem dificuldade de encontrar no mercado, nas grandes magazines, roupas que lhe agradem, roupas que caiam bem no seu corpo. Porque as marcas que trabalham com grandes produções, elas trabalham seguindo uma tabela de medidas. E a tabela de medidas, né, são medidas padrões para poder servir numa quantidade grande de pessoas. Mas não quer dizer que as pessoas têm aquelas medidas na sua totalidade. Às vezes, a cliente, ela veste uma numeração 42, mas o seu busto é 50. Isso acontece. Às vezes, ela veste uma numeração 38, mas o seu quadril é 46. E por causa dessas diferenças no corpo, ela não encontra peças que lhe caiam bem. E aí ela opta por quê? Para quê? Para uma roupa sob medida. E é por isso que eu digo que vale a pena você se especializar e investir nesse mercado. E tirar aquela ideia da cabeça, que roupa de costureira é roupa mais barata. Mas por que tem que ser mais barata? Se é uma roupa personalizada, se é uma roupa feita nas medidas do cliente, se é uma roupa feita exclusivamente para esse cliente, automaticamente essa roupa ela tem que ter mais valor. Então, essa regra de que roupa de costureira é roupa mais barata, ela não deve existir. Eu não sei de onde que surgiu isso. Eu começo assim a imaginar que isso pode ter surgido porque, infelizmente, nós costureiras, muitas vezes, não buscamos nos especializar no nosso trabalho. Eu costumo dizer aqui que todos os outros profissionais, todas as outras áreas que eu conheço, buscam aperfeiçoar. E nós, muitas vezes, aprendemos com as nossas mães, aprendemos com os nossos pais, como foi o meu caso, com as nossas avós, e, de repente, a vida nos leva a ser costureira e a gente vai tocando essa profissão de qualquer jeito. E eu digo para você que só vai permanecer no mercado, só vai ganhar dinheiro nesse mercado aquele que se especializar. E a hora chegou. Se você quer ser uma costureira, quer faturar 5 mil ou mais por mês com a modelagem, corte e costura de roupas femininas, é importante que você se especialize, porque isso é totalmente possível, tá? Eu espero que essa aula de hoje, de tirar as medidas, tenham abrido um pouco mais os seus horizontes, que você tenha entendido e percebido que é importante aí você cada dia mais se aperfeiçoar e buscar conhecimento. E se precisar, eu estou aqui, ó. Toda semana nós temos conteúdo novo aí no nosso canal. Se você ainda não me segue, eu convido você a fazer isso. Se você gostou dessa live de hoje, deixa sua curtida, deixa seu comentário aí, compartilha com alguma amiga que você conhece, tá? E nós nos encontramos na outra semana, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.